Igreja Paz e Graça. Estamos felizes, né? Esse momento aqui na Posse Uncra, esse momento de retiro, é um momento que a gente diz para Deus que nós o amamos, tá certo? Então, assim, para quem não me conhece, né, meu nome é Meira Alice, né? Sou uma pessoa que estou na caminhada do Senhor, porque eu tenho absoluta certeza que eu sou totalmente dependente dEle, né? Por isso que eu estou junto dEle e não abro mão, né? Sou nutricionista, né? Mas gosto muito, muito mesmo da nutrição espiritual, porque também sei que a nutrição humana ela não alcança a nutrição espiritual, né? A nutrição espiritual ela faz toda a diferença na vida da pessoa, né? É ela quem anima, é ela quem diz que vai dar certo. E todas as pregações aqui feitas hoje, né, ela tem uma sintonia assim, fantástica. E, às vezes, a gente fica se perguntando, será que elas se reuniram, né, para pregar, para preparar? Não. É porque nós temos um foco, né? O foco nosso é Deus. Tá certo? Então, todas as nossas pregações elas vão falar de Deus, né? Uns com testemunhos, tá, do que Deus fez na vida de cada um. Uns dizendo que todos nós somos privilegiados, que Deus vai agir na sua vida desde que você queira, né? Porque Deus ele não entra nas nossas vidas se nós não quisermos. Então, nós temos vivido alguns momentos difíceis. Alguém desconhece esses momentos difíceis que nós temos vivido? Um mundo inteiro. Um mundo inteiro. E, na época do pique mesmo, das histórias difíceis, as pessoas elas foram levadas a terem medo. Medo. Por quê? Porque o inimigo sabe que o medo é quem paralisa qualquer ser humano. O medo paralisa. Ele deixa impotente. Você vê o Rony pregando aqui, né? Ele venceu o quê? O medo. Porque você sabe que o medo de falar em público é o segundo maior medo do mundo, é o medo de falar em público. Então, é um privilégio daqueles que ousam vir aqui na frente pregar, falar. Porque o primeiro medo, as pessoas têm medo de morrer. Se nós tivéssemos uma intimidade maior com Deus, nós derrubaríamos esse medo de morrer. Porque é uma certeza. Não precisaria virar medo, né? A gente precisa ser fortalecido naquele que é o dono da vida. Não, mas aí o que é que a sociedade, o que é que as pessoas dizem? Tenha medo. Tenha medo, né? E as pessoas elas recebem, muitas vezes, isso com muita facilidade, né? E foi falado aqui também que esse mês é um mês de prevenção, a Marlene falou sobre isso, mês da prevenção do suicídio, né? É o mês da prevenção da depressão. E para essa patologia não tem vacina. E tem a cura, é Deus. Joelho no chão não tem para depressão. As meninas falaram aqui de vários versículos, né, de que você cura, né? Max Lucado fez um livro falando sobre isso e citando algumas passagens bíblicas. É verdade, é verdade. Se você buscar a Deus, eu sou prova disso, Ele cura e cura rápido. As curas do Senhor são umas curas sobrenatural. É uma cura sobrenatural. Então, está à nossa disposição. A cura sobrenatural está à nossa disposição. A cura humana, muitas vezes nós temos o limite de ter recursos financeiros para buscar não a cura, um tratamento paliativo. O que é o tratamento paliativo? É aquele que você usa um remédio para mascarar a doença. Ontem uma amiga minha dizia assim, doutora, eu fiz um exame e a minha pressão está boa. Aí eu disse, mas você está usando algum remédio? Estou. Então, essa pressão não está boa. Ela está controlada, medicamentosa. Certo? E, muitas vezes, os médicos não abordam sobre isso, os profissionais da área de saúde, né? Porque a prescrição ela ainda é, até hoje,
a bandeira número 1 do profissional. Dificilmente você vai encontrar alguém que vai dizer para você aonde está a causa e que, se você cuidar disso, você vai ficar curada. Normalmente a pessoa não pergunta nem a água que você bebe. Ele diz assim, quais são os seus sintomas? Aí você vai dizendo, sintoma tal, sinto isso, e ele vai prescrevendo os remédios para cada um desses sinais que você vai fazendo a sua abordagem. Tá certo? E o nosso Deus, ele é um Deus diferente. Deus, ele diz assim para você, meu filho, o que é que você quer? O que é que você quer? Deus pergunta todos os dias para a gente, o que é que você quer? Você vê as curas, quando a gente lê na Bíblia, você vai vendo que Deus diz assim, você quer o quê? Quero ser curado, quero enxergar. Então, enxerga agora, pronto. Tá certo? Então, o cara sem andar, o que é que eu quero? Quero andar. Anda. Solta as tuas muletas e anda. Se ele fosse para um profissional da área de saúde, com as muletas, ele ia passar 150, né, prescrições de fisioterapia, depois mais 150, e dizer depois, olha, não tem jeito. Eu tentei, não tem jeito. Né? Mas Deus, ele entra com providência, e providência eficiente. E Deus, ele cuida. Deus cuida de mim. Né? Então, Deus cuida muito, né? Desde o ventre da minha mãe. Não tem isso na palavra? Deus diz, no ventre da sua mãe eu já cuidava de você. Então, você veja quão zeloso é o nosso Deus. Desde o ventre da sua mãe eu já cuido de você. E ele não é aquele profissional de saúde que cuida de você aqui. Hoje a gente vive de clínicas em clínicas. Um cuida do ouvido, outro cuida do nariz, outro cuida da boca, outro cuida do intestino. Né? E se você não tiver um entendimento, você não fecha diagnóstico. Você não sabe o que é que você tem. Porque todo dia você vai lá e você diz para ele sentindo alguma coisa. Eu estou sentindo isso, estou sentindo uma palpitação, tem coração. Aí vou passar um remédio para o coração. Ah, minha pressão subiu, então vou tomar um remédio para a pressão. Ele não vai na raiz do problema. E Deus, ele vai na raiz do problema. Por quê? Porque ele é o nosso Criador. Então, ninguém mais do que Deus para saber quem somos. Né? Então, eu sou uma obra-prima de Deus. Eu sou uma obra-prima. Eu não posso esquecer isso. O mundo, ele fica dizendo para a gente que a gente não vale nada, que a gente não é nada, coloca a gente no final da fila. Quantas vezes você vai a algum serviço e a pessoa tem o poder? Eu digo que, às vezes, é o poder da vassoura. Não interessa que poder a pessoa tenha. Ela vai fazer com que você se sinta menor. Seja qual for. Se ela tiver um poder, se ela não tiver Deus, ela vai fazer com que você se torne menor do que ela. Porque ela é quem tem poder, ela vai mandar. Não é? Você chega num edifício, o porteiro ele diz, diga, quer falar com quem? A gente não vê mais nem a cara da pessoa agora, né? Aí você diz, você quer falar com fulaninho? Como é o sobrenome da senhora? Você diz. Aí ele entra em contato com a pessoa para saber se você pode entrar. É o porteiro. Ele tem o poder de fazer isso, não é assim? Como é que Deus faz com a gente? Venha. Pode vir, do jeito que você tiver. Eu quero você, do jeito que você tiver. Eu vou cuidar de você. Eu vou lhe mostrar o que você precisa fazer. E nós teimamos, muitas vezes, em não buscar essa orientação correta, que é buscar a Deus. Não tem quem saiba mais de você do que Deus. E eu gosto sempre de relembrar uma coisa que é mais ou menos parecido com uma autorizada.
Você tem um carro X ou qualquer coisa X, um equipamento na sua casa X. Alguém diz assim, ó, deu um problema, você vai para onde? Para autorizada. Se você não for para autorizada, esse negócio é tão fixado na sua mente, que você não for para autorizada, você diz, não, o outro não serve, não. Porque a autorizada, sim, serve. Mas a outra pessoa não serve, só serve para autorizada. E para Deus, nós temos uma certa resistência de buscar a Deus. E Ele tem todas as soluções para você. No Salmo 23, que é um dos salmos que eu acredito que as pessoas que buscam a Deus conhecem, ele diz assim, no seu primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor. Quando eu digo que o Senhor é meu pastor, quem já viu alguém, um pastor levando as suas ovelhas, o pastor ele vai aonde? Na frente, e as ovelhas vão atrás. Quando você vê um boiadeiro, ele vai atrás, e a vaca vai na frente. Né? Vai chutando as vacas. Não é assim? E o pastor não. E o nosso pastor ele faz exatamente assim. Tem orações que são muito simples. Quando a gente acorda de manhã, você diz assim, Senhor, eu gosto muito disso. E as pessoas às vezes, Melissa, toda vez você diz a mesma coisa, porque todo dia, Deus disse que um dia, né, de cada vez. Então, o dia de hoje, nunca mais ele vai ser esse mesmo dia. Aí eu digo assim, Senhor, hoje eu vou viver um dia sobrenatural. Vou viver o melhor dia da minha vida. Senhor, eu não quero dar um passo sem a tua presença. Senhor, eu não quero que pessoas se aproximem de mim que me afastem da tua presença. Eu sei o preço que eu pago a nível da minha espiritualidade para permitir que pessoas roubem a minha espiritualidade. E vocês sabem que é muito simples. O mundo, né? Eu sou uma pessoa que tem as minhas convivências no mundo. Se você não vigia, é muito fácil você perder a sua espiritualidade. Muito fácil. Então, você precisa vigiar. Então, no Salmo 23, eu disse, Senhor, meu pastor, nada me faltará. Qual é o outro versículo? Deitar-me em verdes pastos. O que mais? Guia-me mansamente nas veredas da justiça. Quem é que vai te guiar nas veredas da justiça? Quem? Hoje, a confusão grande, né, no país é o quê? A nossa justiça fragilizada, a justiça do homem. Né? Então, aí aqui no Salmo 23, ele vai dizendo mais assim, ó. Ele restaura a minha alma. Restaurar a minha alma é dizer para você que ele vai tirar os maus pensamentos, as angústias, as ansiedades, o medo, a depressão, as fobias. Que hoje, fobias é uma coisa que você não tem como enumerar. São tantas fobias. Eu já contei aqui na igreja uma vez que tem uma paciente minha que ela disse que tem medo da perseguição. Doutor, eu tenho uma síndrome da perseguição. Hã? Síndrome da perseguição. Eu digo, eu também tenho. Olha se eu quero ninguém me perseguindo, né? Tá certo? Eu tenho síndrome da perseguição. Só que a gente não alimenta. Nós temos todas as síndromes. Você só não pode alimentar. Nós não somos privilegiados só porque conhecemos a Deus. Nós somos privilegiados se nós caminharmos em Deus. Né? A Maíra, quando ela pregava, ela dizia que não adianta você estar aqui e não mudar nada, não fazer nada. Nada vai mudar. Você tem que determinar na sua vida o que é que você quer. O que é que eu quero da minha vida? Eu quero servir a Deus? Então, para você servir a Deus, você precisa conhecer a Deus. Para você ter intimidade. A Maíra também falou sobre isso no testemunho dela. E ela foi atrás de quem?
para ensinar como ela deveria fazer num momento difícil. A quem foi que ela foi procurar? Um amiguinho da rua? Quem sabia menos que ela? Não. Ela foi procurar um especialista de Deus aqui na terra. Que ela tem o privilégio de ser o pai dela, pastor. E um homem que abdicou da sua vida por todos nós. Né? Às vezes a gente pensa assim, a igreja, né, não me ajuda em nada. A igreja não faz a diferença na minha vida. E eu fiquei com esse negócio na minha cabeça. Eu digo, eu vou pensar nisso direito. Sabe o que foi que ele disse para mim, Maíra? Se não fosse a igreja, minha filha, seu pastor não estaria aqui. Maíra não estaria aqui. E olhe quem foi as pessoas que seguiram a Jesus. E ele não desistiu. Se Jesus tem desistido de nós pelo povo que estava na igreja com ele, né? Mas se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Eu não teria conhecido nenhuma de vocês, porque nós somos de realidades diferentes. Né? Então, assim, a igreja ela tem essa função, né, de nos preparar para que a gente possa usufruir das pessoas que a gente, às vezes, nem pensa que a gente vai precisar. A igreja ela tem essa função. E a gente precisa saber disso, que a gente precisa fortalecer a igreja do Senhor aqui na terra. Nós precisamos fortalecer. Por quê? Porque o mal, ele fortalece as pessoas na igreja dele. Para combater o bem. E nós não podemos ser ingênuos com isso, né? Aí no Salmo 23 ele diz aqui, ó. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos. Estamos dizendo, não sei eu que digo, que o Senhor vai me seguir com a sua bondade e a sua benignidade todos os dias. Agora, eu tenho que querer todos os dias. Eu tenho que renovar as minhas promessas com o Senhor, meu relacionamento com Deus todos os dias. E eu tenho que colocar isso muito forte na minha agenda. Porque qual é o hábito nosso? É dar a Deus o tempo que sobra. Eu tenho feito um propósito com Deus, porque normalmente eu fazia assim, eu fazia todas as coisas à noite, e quando eu ia dormir, já caindo, eu me ajoelhava, cansei de me acordar 2, 3 horas da manhã ajoelhada. Tá certo? Aí, quando foi um dia desse, eu estava pensando sobre isso. Eu disse, Senhor, toda vida eu tenho uma desculpa. Senhor, está vendo, né? Eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Estou tentando. Aí Deus falou comigo. Tu acha que eu sou besta, Meiralice? Vai enrolar outro, minha criatura. Comece por mim. Você está me dando a sobra. De uma sobra que não tem. Você já fez tudo para o mundo. Quando você chegou na minha vez, não tinha mais nada. Aí você quer que eu lhe entenda. Comece por mim. Será que a gente, muitas vezes, não estamos dando a Deus o resto? E a gente não está conseguindo. Não é? Às vezes a pessoa diz assim, Meiralice, enquanto eu lavo os pratos, eu faço a minha oração. Que bom. Eu queria que você fosse para o seu médico e chamasse ele lá para a sua pia, para você lavar os pratos enquanto o médico lhe atende. Você larga tudo. Ou é mentira? Você larga tudo e vai para o médico, que não é o seu Deus, mas você o transforma. E a gente precisa vigiar essas coisas para que a gente não dê brecha para as coisas mas acontecer. Porque é muito bom. Eu vou dizer para vocês alguns dos meus testemunhos de tempo. Quando eu dou o tempo certo para Deus, e eu vou ter que sair atrasado de casa, porque eu dei esse tempo para Deus, se eu vou para uma reunião, a reunião começa só quando eu chego. Se eu vou para determinado canto, a pessoa só chega depois que eu chego. E se eu não fizer assim, com medo de chegar atrasado, quando eu chegar lá, a pessoa só, olha, ele disse que não vai lhe atender mais.
Já passou seu horário. Tá certo, aprende, Meiralice. Tá certo? E depois que ele diz isso, ele não vai lhe atender. E Deus está sempre disponível para a gente fica brincando de organizar uma agenda para Deus. Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. No Salmo 91, a gente diz assim, eu direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Não é um versículo forte? Né? Então, a gente precisa ler esse versículo e ter absoluta certeza que Ele é meu Deus e nele eu vou confiar. Agora, eu vou confiar em Deus só quando eu estiver numa dificuldade? Se você for confiar em Deus só em uma dificuldade, não é que Deus não vai estar lá. Você não vai escutar. Você não tem o ouvido afinado para escutar a conversa de Deus no momento difícil. Então, a gente precisa ter um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo, para Deus falar com você. Mas como é que Deus fala com você? Falando. Meu filho, não faça não. Só para você ter uma ideia, eu estava ali separando aquelas máscaras que vocês vão ganhar, certo? Aí, como é que eu digo? Eu digo assim, menina, eu vou entregar uma em cada mão. Para botar nesse saco, um em cada saco, vou nada, eu bota um em cada saco. Você não estava dizendo para uma amiguinha sua ali fora que você estava fazendo tudo para Deus? Pois faça o melhor. Faça o melhor para Deus, dentro das suas possibilidades. Faça o melhor para Deus. Porque tudo aquilo que nós fazemos pelo irmão, você é o representante de Deus aqui na terra. Você é o representante de Deus aqui na terra. Então, você tem que fazer o melhor para o representante de Deus. A gente tem que ter esse cuidado com as pessoas quando a gente vai realizar algo dentro da igreja. A gente tem que dar o nosso melhor. Deus, ele ainda diz aqui, veja que coisa fantástica, no Salmo 91. Nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Quem vai nos guardar? Quem vai cuidar de nós como Deus? Experimenta, né? Deus diz na sua palavra, experimenta. Né? E eu gosto de vou dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas boas que eu tenho feito na vida, vou dormir. Aí eu digo assim, Senhor, dai-me o refrigério da minha alma enquanto eu durmo. E eu vou dizendo, vou fazendo o Salmo 93, o Salmo 23, o refrigério da minha alma, Senhor. Não existe nada melhor do que o refrigério da alma. Né? Uma vez uma pessoa me perguntou, Meiralice, você é uma pessoa muito atribulada, né? Eu disse, por quê? Porque você só pede o refrigério. A gente às vezes se reúne, você faz um pedido. Aí eu digo, refrigério da alma. Aí, umas irmãzinhas, né? Assim, meio desequilibrada. Aí, ei, senhora, a senhora tem muita tribulação, né? Eu digo, é muito, irmã, sai de perto. Né? Aquele meu gritinho básico. Né? Então, assim, porque o refrigério da alma é uma das coisas melhores do mundo. Só para vocês terem uma ideia, um tiquinho sobre o que é o refrigério da alma, esse ar-condicionado aqui. Ô negocinho bom, né? Não? Aí pro calor, para você ver, né? É uma coisa humana, isso aqui é humano. Tu imaginas o refrigério da alma é espiritual. É aquele que lhe dá ânimo, é aquele que faz você ver a solução, é aquele que faz a diferença na mesma confusão que o ímpio está e você está. É aquele que Deus diz, vamos aqui, meu filho, vamos para frente. É aquele que faz você dormir. Né? O pastor, às vezes, ele fala que você dormiu a noite toda. Não tem preço. Alguém duvida disso? Não. Então, quem faz você dormir a noite toda e lhe dá o refrigério da alma é Deus. Ah, mas Meiralice, eu tomo um remédio
e eu durmo a noite inteira. Isso é refrigério da alma? Não. Isso é escravidão. Escravidão existe, Maíra? Escravidão. Escravidão, né? Porque a escravidão é tão grande que eu pensei que podia ser escravizão. Né? Isso é escravidão sua com relação... Pronto, aí foi grande. Aí é aquele remédiozinho da tarja preta. Né? E que hoje as pessoas acham a coisa mais comum do mundo. Eu também falei na igreja, que eu disse que um dia eu estava dando uma palestra para umas mulheres que são empresárias, né, financeiramente todas muito bem resolvidas, e elas acham que são grandes, né, pelo recurso que têm. E eu disse para elas, eu posso não ter o recurso que vocês têm, mas eu tenho algo que o recurso de vocês não compram, que é a paz que Deus me dá. É o poder de estar aqui falando da palavra de Deus para vocês e vocês não sabem. E ter Deus é a maior riqueza. Porque Deus, ele faz, como Deus cuida de mim, cuida de você, ele nos dá tudo que a gente precisa. Ele faz a gente comprar sem dinheiro. Compra sem dinheiro. Né? Às vezes eu estou na igreja e o pastor diz assim, Melarice, eu trouxe saputi para você. Né? E assim, eu realmente gosto de saputi. Né? Então, as pessoas que me conhecem sabem do que eu gosto. E como elas estão na presença do Senhor, o que é que vai acontecer? Elas vão fazer coisas por mim que eu gosto. Elas vão me alegrar. Tá certo? Porque Deus usa os seus anjos aqui na terra para cuidar de você. Deus cuida de você e manda anjos para cuidar de você aqui na terra. O Rony dizia que assim, eu tenho que andar com pessoas boas, eu tenho que pensar coisas boas, eu tenho que ler coisas boas, eu tenho que saber com quem é que eu faço, como é que eu faço. O Rony falou sobre isso. Isso é verdade. Ontem a Marlene estava aqui, eu disse assim, Marlene, quando vem atrás um açaí para mim, eu disse até brincando, que eu gosto de pedir as coisas ao povo. Né? E às vezes dá certo. Né? Aí eu disse, Marlene, tu traz um açaí para mim? Vá pedir ali fora. Vai pedir. E foi o que aconteceu, Marlene? Pois é, Marlene ainda disse assim para mim, ó, tu sabia que eu não sei nem comprar açaí? Liguei para a Maíra pedir para comprar um açaí, mas trouxe o açaí. Não é eu acho isso fantástico. Para mim, isso é milagre. Né? É milagre, por exemplo. Eu ligo para a Helena, eu digo assim, ô Helena, eu estava pensando nisso aqui, assim, dá para tu fazer? Gente, eu não fecho a boca. Helena faz. Quem vai fazer? Mas e se a Helena não estivesse na presença de Deus? Eu não sabia nem quem era a Helena, não sabia nem como é que eu ia buscar, não sabia nem, conhecia nem a Marlene, mas Marlene eu conheci só o rastro, não sei se eu soube quem era ela. Viu? Tá certo? Né? Então, assim, Deus ele tem esse cuidado minucioso com você. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. E faz com que você também esteja atenta às necessidades do outro. Quinta-feira eu ia saindo da igreja, aí o Márcio, peraí, Márcio filho, peraí. Me foi um susto. Eu estou esperando, Márcio. Aí lá vinha o Márcio com um prato com vatapá, que a Chiquinha tinha feito lá na casa dela, ela sabe que eu gosto, foi o que ela fez? Mandou para mim. Quem faz, gente, isso? Ninguém. Né? Eu digo, Du, e meu colírio? Na hora. Né? Então, assim, Bruno, estou sem carro. Passa aqui, né? Ô, Bruno, me desculpe, um dia é um prazer. Né? Então, minha gente, esses são os cuidados de Deus. Porque, às vezes, a gente fala dos cuidados de Deus e a gente fica assim, um abstrato, né? Mas Deus, ele torna isso muito real e muito concreto. Quem caminha com Deus tem prazer de servir. Tem prazer de fazer com que o outro se sinta feliz.
Tá certo? Então, assim, esse é o cuidado maravilhoso que Deus tem por nós. Então, Deus supre todas as nossas necessidades, todas. Porque aquelas que você pensa que você quer, quando Deus não supre, Ele tira a vontade. Vocês já perceberam isso também? Você nem lembra mais. Você não tem nem vontade. Porque quando é de Deus, Ele lhe dá todas as possibilidades de você alcançar. Ele fica como a história de Josué e Caleb. Esforça e tem bom ânimo. Vamos para frente? Vamos para frente? E aí Deus vai abrindo todas as portas, né? Então, você em Deus, você é sempre uma pessoa satisfeita. Você no mundo, você é sempre insatisfeita. Você conhece alguém que reclama todo dia? Alguém conhece? Não tem pessoa mais negativa que a gente chama do que as pessoas que reclamam, as pessoas insatisfeitas. Porque se você não está satisfeito com as coisas que você tem, vai ser mais complicado você conquistar o que você não tem. Sabia disso? Essa é uma chave maravilhosa. Você ser grata pelas coisas que você tem. Porque as que você ainda quer, você vai conquistar. Porque Deus vê que você é grato com as coisas que você tem. Então, a fama no mundo não satisfaz ninguém. Por quê? Porque a gente sempre quer mais. Você pode ver qualquer pessoa que tem fama, ela quer sempre mais. E medo de perder grande. E se você acompanhar, ela tem tanto medo de perder que ela dá cabo da sua própria vida. A gente não vai enumerar aqui, mas são pessoas famosas aí que todos nós conhecemos, que deram, que você olha assim, como é que pode? Cristina nasce suicidar, a mulher mais rica do mundo. Que motivo ela teria? A ausência de Deus. Que eu digo, Senhor, eu quero muito dinheiro. Eu digo muito para Deus isso, Senhor, eu quero muito dinheiro, porque eu quero ajudar muita gente. Eu quero fazer muito pela minha igreja. Eu quero ajudar muita gente. Se eu tiver dinheiro, eu quero fazer muita coisa. É para isso que o dinheiro serve. Quem traz satisfação plena é Deus. Temos que ser gratos pelo que temos. A palavra de Deus é que me guia. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Gente, isso é um versículo muito forte. Quando o pastor me deu as 30 continhas, eu disse para ele, eu disse, não falei, não. Ele me fez uma oração, tudo que ele botou na oração, nada era comigo. Sou uma pessoa plena e feliz, eu infeliz que só não sei o quê. Tudo que eu faço vai dar certo, tudo dando errado. Eu digo, como é que pode? Eu fazia, gente, chorando. Eu digo, eu vou fazer porque eu sou obediente. Eu digo, é muito para ele. Ele, como meu pastor, eu obedeço. Não tem nem como. Por que você obedece um pastor? Por que eu obedeço a Deus? Por que eu creio em Pai, Filho e Espírito Santo? Porque essa trindade fez bem feito e até hoje está bem feito. Não tem o que a gente duvidar. O pastor, ele diz que faz e vai fazer. Ele diz que faz, ele manda a gente fazer, mas ele já fez. E deu certo. E eu fiz e deu certo. Tem o que você duvidar? E às vezes aqui e acolá o nosso pastor, ele solta aquelas pílulazinhas que eu digo assim, esse aí não tem juízo, não. Quinta-feira, nós estávamos no culto, e o pastor... Foi quinta, Geninho? Foi. Quinta-feira, nós estávamos no culto, ele disse, amanhã vai chover. Aí eu saí, eu digo, nem uma nuvenzinha do tamanho da palma da minha mão não tem. Como é que esse homem vai dizer um negócio desse, né? Vamos para frente. Rapaz, choveu. E eu não sei se vocês observaram ontem aqui, o pastor disse que ia chover, choveu ontem à noite também. Vocês viram a chuva de ontem à noite? Choveu também. Então, dá para acreditar no pastor? Não é o Orlando Júnior. É o servo do Senhor. É aquele que busca Deus, é aquele que tem intimidade com Deus, é aquele que Deus dá autoridade para realizar aquilo que ele foi designado. E se a gente tem um coração aberto para seguir e deixar Deus cuidar da gente, é assim que a gente faz. A gente vai procurar pessoas que estudam a palavra, que têm intimidade com Deus e que vai ser o mensageiro de Deus.
Não dá para a gente perder tempo. Eu digo muito para o pastor, eu não tenho como estudar todos os livros dele. Não tenho. Todos os livros que o pastor já leu, né? Não tenho como. Mas eu posso receber tudo aquilo que ele nos ensina e pôr em prática. E ter a vida bem melhor do que se eu não colocar. Para Deus andar com você, comigo, você precisa querer andar com Deus. Não é bem simples isso? Para Deus andar com você, você precisa querer andar com Deus. Não é? Parece uma frasezinha de efeito. Mas é verdade. Por quê? Porque Deus diz, eu estou à porta e bato. Se você deixar, muito bem. Né? Se você deixar, eu entro. Se você não deixar, eu não entro. Se você quiser andar comigo, eu vou andar. Se você não quiser, eu não vou. Agora eu posso garantir, sem a menor sombra de dúvida, que a melhor coisa do mundo é andar com Deus. Andar com Deus é o maior poder que você possa ter. Eu já contei, vou contar de novo. Eu estava um dia indo para São Paulo. Uma chuva, trovão. Aí o piloto disse assim, senhores passageiros, queremos avisar que o espaço aéreo está fechado para pouso e decolagem em São Paulo e nós vamos voltar para Brasília. Gente, o coração ficou aqui, que a gente fica aqui, né? O meu estava aqui. Aí, na mesma hora, eu, em voz alta, eu disse, Senhor, do jeito que o Senhor abriu o mar, e o Senhor é o Deus que eu criei, o Deus de ontem, de hoje é o Senhor, abre esse mar. Assim que a gente terminou essa frase, o piloto disse, senhores passageiros, quero avisar para vocês que o espaço aéreo foi liberado, nós vamos pousar em São Paulo. Tinha um rapazinho assim, mais ou menos como o Bruno. Ele segurou assim na minha mão. Disse, minha senhora, pelo amor de Deus, faça uma oração aqui comigo, que eu vou resolver um negócio em São Paulo, e o negócio é brabo. E o senhor abriu o céu, imagina esse negócio. Isso bem alto, né? Aí eu bem séria, né? Que eu sou uma mulher séria, né? Aí eu disse, moço, isso não é brincadeira, isso é intimidade com Deus, isso tem um preço. Busque a Ele, que na hora que você precisar, Ele vai agir. Se você sair daqui e disser ao Senhor, para Deus, que você quer uma intimidade com Deus, Ele vai resolver esse problema. Aí ele disse, também, já pega pesado, né? Eu disse, é pesado mesmo. Né? E assim, foram tantos milagres na minha vida, né? Tantas coisas boas, coisas que Deus sabe que eu gosto, como saputi. Deus sabe que eu não teria equilíbrio emocional para voltar para Brasília, que eu penso logo no combustível que não vai dar para voltar, né? E Deus, Ele nos honra, tá certo? Então, Deus, Ele está na nossa frente. A gente tem uma música que a gente canta na igreja, que Deus está na nossa frente, está no nosso lado direito, lado esquerdo, aqui atrás, aqui em cima e aqui embaixo. Né? E, às vezes, a gente quer fazer de conta que Deus não está com a gente. Né? Mas Deus, Ele está com a gente. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Se Ele é onipresente, não tem como a gente... Não tem como a gente fazer de conta que Deus não está com a gente. Deus, Ele vai estar. O que a gente precisa fazer é fazer como Davi fez. Fiz errado? Pede perdão. Reconhece. Não faz como Adão. Não fui eu, foi Eva, foi a cobra não, foi não sei quem. Disse, Senhor, fui eu. Errei, não quero mais errar. Somos pecadores, todos nós. Precisamos só reconhecer que somos pecadores e dizer a Deus que nós queremos melhorar, queremos ser pessoas melhores, queremos ser cuidadas por Deus. Então, a gente nunca devemos nos desviar, duvidar do poder de Deus em você. Você é quem? A palavrinha que eu disse quando a gente começou a falar. Nós somos o quê? Somos o quê, André? Nós somos o quê? Representantes de Deus aqui na terra. Né? Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Então, você é pouca coisa? Não. Agora, você pode se tornar pouca coisa.
se você se distancia do seu Criador. Mas quanto mais você se aproxima dele, né, mais importante você se torna. Certo? Ele é a chave que você deve abrir. Ele está contigo? Está comigo. E ele diz... Quem foi que falou Filipenses 4:4? Rony. Alegre-se novamente, alegre-se sempre no Senhor. Então, o Senhor é a nossa alegria. O Senhor, Ele cuida da gente. O meu tema, o nome é Deus cuida de mim. A mulher de quem? Foi a esposa do André. Foi Filipenses 4:4. Né? Então, assim, Deus cuida da gente. Você quer ser cuidado por Deus? Então, a Igreja dos Sagrados Filhos de Deus é um local maravilhoso, magnífico, fantástico, para dizer a você como você fazer isso. Deixar ser cuidado por Deus. Você precisa estar na fonte. Você precisa estar ligado na fonte. Você precisa estar no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. E Deus vai cuidar de você como cuida de mim. Muito obrigada. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender